Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando pelo Facebook, meus irmãos que aqui estão, vocês que estão no carro assistindo esta live. Neste momento nós vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Mas antes de nós fazermos a oração, quero lembrar que no início antes de a gente chegar aqui, nós fazemos uma oração com os servos. E naquela oração que nós fizemos hoje, antes de começarmos o grupo, Deus tocava fortemente o meu coração, que hoje Ele quer adentrar na tua casa, na tua vida. Me vinha muito um sentimento de pessoas tristes, que precisam hoje ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E esta é a oportunidade. Não importa que estejamos distantes fisicamente, porque Deus pode e quer entrar na tua vida, no teu coração, através aqui da internet, através dessa transmissão, através desta live. Nós cremos no poder de nosso Deus onipotente, onipresente, que pode estar e que quer estar agora no teu coração. Por isso, da maneira que você que está aqui acompanhando no salão, você que está acompanhando aí de fora no seu carro, você que está em casa assistindo, que você possa agora pedir a graça desse Espírito Santo. Se você tem se sentido triste, se você tem se sentido desanimado, se você tem se sentido cansado, peça agora ao Espírito Santo de Deus, que Ele possa vir, tomar conta do teu coração, tomar conta da tua vida. Venha trocar o teu coração naquilo que mais você necessita. Quais as tuas dificuldades, quais as tuas dores, quais as tribulações e aflições que você está passando. Nós queremos pedir a Ti, Senhor, neste momento, que Tu derrames o Teu Espírito Santo sobre nós. Que aonde nós estivermos, Senhor, aonde estiver alguém assistindo esta live, o Senhor possa ir, derramar o Teu Espírito Santo, como fizeste em Pentecostes, quando os apóstolos estavam unidos, juntos ali, com medo, tristes, amedrontados, porque não sabiam o que iria acontecer. O Senhor veio, o Espírito Santo veio sobre eles, e tudo foi mudado. Por isso nós cremos, Senhor, que nesta noite, no nosso quarto, na sala, dentro deste carro, aqui neste salão, nós queremos receber a força do Teu Espírito Santo. Ó Deus onipotente e onipresente, vem ao nosso auxílio, nós precisamos de Ti. Aos enfermos que neste momento nos assistem, vem Espírito Santo, reergue aqueles que estão caídos, reergue aqueles que estão cansados. Vem Espírito Santo, adentra no coração, na vida, na família de cada irmão, de cada irmã, de cada um que necessita agora receber a força do céu. Vem Espírito Santo e repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, manda sobre nós, o Teu Espírito Santo. Senhor, Tu conheces o meu coração. Tu sabes da sede do meu coração. Por isso manda Teu Espírito Santo. Eu abro as portas do meu coração. Para receber agora o Teu Espírito Santo. Vem Espírito de Deus. Enche-me nesta noite. Enche a minha casa. Enche o local onde eu estou. Com toda a graça do céu. Vem Espírito Santo. Porque sem Ti eu nada posso. Vem Espírito Santo. Restaurar a minha alegria. Trazer a paz ao meu coração. Fortalecer-me nesta noite. Vem Espírito Santo. Toca em todo o meu corpo. E aonde existir uma enfermidade, pelo poder, Senhor, do Teu Espírito Santo, eu possa ser restaurado. Porque eu creio, Senhor, que para Ti nada é impossível. Por isso vem Espírito de Deus. E nós vamos cantar, clamando esse Espírito Santo sobre nós.
Espírito Santo de Deus. Canta isso, meu irmão. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Espírito Santo de Deus. Tu és a quem pedimos e clamamos. Tu és a quem pedimos e clamamos. Fogo de Deus sobre nós. Tu és a quem pedimos e clamamos. Tu és a quem pedimos e clamamos. A unção de Deus sobre nós. Vamos cantar assim: derrama teu fogo. Derrama teu fogo, Senhor. Senhor, quem está em casa, quem está aqui no santuário, Sobre nós queremos clamar o teu fogo. Derrama o teu fogo, Senhor. derrama teu fogo, Senhor. Sobre nós. Sobre nós. Calma, meu irmão. Fogo do céu. Fogo do céu. Fogo do céu. Espírito Santo de Deus. Fogo do céu. Fogo do céu. Fogo do céu. Fogo do Espírito céu. Santo de Deus. Diga, eu quero teu fogo. Eu quero Teu fogo, teu fogo, Senhor. Senhor. Peça isso, eu quero Eu quero teu fogo, Senhor. teu fogo, Senhor. Mais uma vez, peça isso aonde você está agora, clame. Eu quero teu fogo, Teu fogo, Senhor. Senhor. E vai sentindo a ação do Espírito Santo neste momento, tomando conta do teu coração, da tua vida. Pessoas no carro agora estão sendo tocadas profundamente pelo Espírito Santo. Você sente seu corpo inteiro se arrepiar. É o Espírito de Deus que plana agora sobre todo este local. A imagem que o Senhor me dá é como línguas de fogo sendo espalhada por todo este santuário. O Espírito do Santo que desce agora como fogo sobre cada um de nós, sobre cada um que nós pedimos. Recebe o poder do Espírito de Deus. Sim, Senhor. Bendito seja, Senhor, porque teu Espírito está aqui. Cante forte. Eu quero Teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, E da mesma forma que nós pedimos o Espírito Santo para nós, convido você também a estender os seus braços e suas mãos aqui para o Wesley. Você que está no carro, estenda as suas mãos para esse telão. Você que está sentindo no seu carro agora, você que está assistindo de sua casa, pelo celular, estenda as suas mãos e nós vamos clamar esse Espírito Santo sobre a vida do Wesley, porque é o momento que nós rezamos e intercedemos, o Espírito Santo também nos concede as graças que necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que nesta noite o coração do Wesley transporte agora de toda a alegria, de toda a graça do teu Espírito, que ele seja um instrumento nesta noite para que a tua palavra seja proclamada com autoridade, com unção, com discernimento ao meio de nós, e que tudo que saia da boca deste teu servo seja para edificar a nossa vida, seja para construir aquilo que precisa ser construído, que seja para curar, para libertar e santificar a nossa vida. Vem, Espírito Santo, vem sobre o Wesley e sobre todos que estão nesta oração, sobre todos que estão nesta live. Vem, Espírito Santo. Shiri canta la la la, canta la 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 la, oria la la la, shiri canta la la la.
Sim, Senhor, vem que tu sejas, pelo poder do teu Espírito no meio de nós. Vem que tu sejas, Senhor. Teu fogo, E neste momento vai preparando o teu coração para esta pregação. Você que está aqui no santuário vai se assentando e deixando que esse Espírito Santo nos incendeia. Muito mais do que isso, amplie o nosso coração para que a obra de Deus se perpetue em nossas vidas, como um canto de vitória, como um canto de unção. Nós te entregamos, Senhor Espírito Santo, nossas vidas, e proclamamos, Senhor, nesta noite, a tua autoridade que venha sobre nós, filhos e filhas, eleitos conforme a tua presciência, Senhor, pela aspersão do teu sangue e da tua graça sobre nós. Sim, Senhor, desde já nós podemos experimentar desta mística da tua presença, desse fogo, Senhor, que nos incendeia. Espírito Santo de Deus, vem com teu poder, manifesta a tua graça, Senhor. Canta de novo, eu quero teu fogo, Eu quero com autoridade, cante. teu fogo. Sim, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, Espírito Santo. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, é uma alegria nós estarmos novamente reunidos para celebrar a palavra de Deus e a presença eucarística real de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou boas-vindas a todos os meus irmãos que estão nos acompanhando aqui nesse santuário presencialmente, seja aqui no barracão, no salão maior, seja nos seus carros, ou você que está em casa nos assistindo. Seja muito bem-vindo, que a ação da graça de Deus esteja sobre nós nesta noite. Eu quero te convidar a ouvir neste momento a palavra do Senhor. Não vou pedir para você abrir, porque senão a gente pode perder um pouco de tempo, mas vai anotando no teu celular as passagens bíblicas, no teu caderninho que você tem trazido. E a palavra de Deus, hoje ela está na carta de São Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11. E ela diz o seguinte, pelo título, Efeitos da Graça de Deus. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste mundo com toda a sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Essas são para nós a palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, gostaria de iniciar essa pregação falando dessa carta de São Paulo ao seu filho Tito, onde São Paulo ele vai instruí-lo a como proceder a sua vida cristã junto a Cristo, que já tinha ressuscitado. E Jesus nos chama, pela inspiração de São Paulo, a vivermos uma vida santa, irrepreensível, a abandonarmos todo tipo de iniquidade,
para que possamos ser purificados de todo o mal, de todas as paixões, para que possamos viver uma vida íntegra, uma vida plena, uma vida calcada de muitas graças, transbordante na alegria do Espírito Santo. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a tradução para a vida da santidade é a felicidade. Não tem outra. A realização plena de nossas vidas está na obediência a Cristo. Está em entregarmos inteiramente nossas vidas a Ele. E que júbilo de alegria nós podemos viver neste dia de celebrarmos juntos a palavra de Deus. Mas o sentido que eu gostaria de trazer dessa palavra, de todas as outras que nós viveremos nesta noite, é para falar sobre a solenidade do Santíssimo Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, da Eucaristia. Meu irmão e minha irmã, Eucaristia significa dom da própria vida. E Jesus, Ele se entregou, assim como disse aqui São Paulo a Tito, manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação a todos os homens. E eu complemento, pela cruz que Ele nos entregou a vida. Foi pela cruz que Ele nos entregou a Eucaristia, porque na quinta-feira santa, Ele disse para os seus apóstolos, para os seus discípulos: tomai e comei, tomai e bebei, isto é meu corpo, isto é meu sangue, dado por vós e para a salvação de muitos, para a salvação de todos. E Jesus ali já estava antecipando a sua paixão, a sua entrega total a cada um de nós. Jesus já estava escancarando o seu coração, dilatando o seu coração para nos salvar. E que alegria, meus irmãos, nós vermos isso, essa graça do Deus que se entrega inteiramente a nós na Eucaristia. Posso dizer, como os santos, Jesus, Ele manifestou o milagre eucarístico de se transubstanciar em uma matéria que se torna, depois da consagração, a aparência de pão. Não é mais pão, mas é a presença real de Jesus. Se torna escravos nossos. Como assim, Wesley? Jesus, Ele se entrega totalmente a nós. E da mesma forma, somos seus servos, Senhor, todos nós. E hoje o convite desta pregação é voltarmos à essência da nossa vocação, a essência da entrega total a Ele, porque nada mais vale, como diz São Paulo, do que o conhecimento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E São Paulo às vezes é um pouco até duro, dizendo que ele considera tudo seja esterco diante daquilo que é o conhecimento de Jesus Cristo. Dizia para a minha turma de formação nessa terça-feira dessa semana, que a vida interior, a vida de oração, ela é necessária, essencial, para que possamos ter uma vida apostólica, uma vida missionária. A vida de oração, a vida de intimidade com Deus. E o que é a vida interior, Wesley? A vida interior é fazer tudo para a honra e a glória da Santíssima Trindade. Se eu durmo, se eu como, se eu trabalho, se eu estudo, o que quer que eu faça, faço para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Tomás de Aquino, ele vai nos dizer que a comunhão destrói a tentação do demônio. E nós vivemos uma vida constante de combate. Diante deste Covid que nós estamos vivendo, desta quarentena, desta pandemia, o inimigo de Deus, e que também é nosso adversário, porque tudo aquilo que desagrada ao coração de Deus, seja o demônio, seja a carne, a sedução do mundo, também é nosso inimigo. Ele se aproveita dessas situações para nos rebaixar e inclinar a nossa vida a uma total degradação, seja da saúde mental, psicológica ou espiritual. Mas nós precisamos nos alimentar da Eucaristia,
Somente na Eucaristia está todo o bem da igreja. Como diz São João Paulo II: eis aqui o tesouro da igreja, o coração do mundo, o penhor da meta pela qual, mesmo inconscientemente, suspira todo homem. Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. A Eucaristia, ela é o nosso tudo, e nós podemos compará-la ao sol, né? Como muitas vezes a gente pode estar na praia, por exemplo, né? Agora estamos em época de frio, mas quando está no verão, estamos lá na praia, na sombra, né? E aquele mormaço, ele começa a nos queimar, mesmo que nós não percebamos. Da mesma forma, quando eu olho para Jesus Eucarístico, e quando eu adoro, e quando eu passo cada vez mais tempo na presença de Jesus, e olhando para Jesus, e adorando, e amando, e pedindo, e clamando, e glorificando Ele, é como se esse amor que contém em seu coração eucarístico, ele fosse nos queimando, e ele fosse fazendo a nossa vida arder novamente e a nos levantar. Meus irmãos e minhas irmãs, sem Eucaristia não podemos viver uma vida plena de santidade. E às vezes meus irmãos que estão privados da comunhão eucarística me perguntam: mas Wesley, como que eu vou viver essa vida de comunhão eucarística? Viva espiritualmente, deseja com arder do todo o teu coração a receber Jesus na Eucaristia, e tenha certeza que o amor de Jesus irá te alcançar. Mas é necessário, meus irmãos e minhas irmãs, que nós, Igreja de Curitiba, possamos novamente nos levantar como almas eucarísticas, almas que adoram a Jesus. E se eu estou impedido de ir na Santa Missa, e se eu estou impedido de ir na minha capela adorar o Santíssimo Sacramento no sacrário, no ostensório, eu faço como eu estou fazendo hoje. Adoro Jesus através de uma tela de celular, da televisão, ou me prostro de joelho na minha cama, no meu quarto, e trago à minha mente a presença de Jesus Eucarístico, para adorá-lo, porque não há limites para o amor. Deus é o amor, e Deus é o nosso Deus de milagres, que tudo pode transformar. Gostaria de complementar isso, remetendo àquilo que nós dizíamos sobre o que nos referia a Santo Tomás de Aquino, que a comunhão destrói a tentação do demônio. Há alguns anos atrás, há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu sempre ia na Santa Missa sozinho, porque meus pais iam no sábado, e eu gostava de ir na missa no domingo também, porque é o dia do Senhor. Eu pegava o carro do meu pai, Monza, né? Um carro ano 92, vinha até a Santa Felicidade, na paróquia São José Operário, e ali participava da Santa Missa. E um dia, saindo de casa, me veio muitas tentações, pensamentos maus, dificuldades, maus sentimentos, e eu falava: Senhor, eu não quero viver tudo isso, eu não desejo. E eu passei a missa inteira vivendo essa tentação, e eu posso dizer que foi uma tentação diabólica, e eu pedindo misericórdia para Deus, e falava: Jesus, eu vou te comungar, porque eu estou em estado de graça, eu não vou cair na tentação de me privar da Eucaristia, porque a tua Eucaristia é remédio para minha alma. Quando eu fui na fila para receber Jesus, quando eu me ajoelhei e me levantei, e o padre disse o corpo de Cristo, e colocou a partícula eucarística na minha boca, aquela tentação sumiu instantaneamente e milagrosamente. E meu coração se encheu de júbilo, de alegria naquele momento, e eu começava a louvar a Deus e agradecer, e peguei o carro e voltei agradecendo, orando e glorificando a Deus. Quando eu voltava da Santa Missa no domingo,
eu tinha o hábito de jantar com os meus pais logo que eu chegava em casa, porque eles estavam me esperando. Naquele dia, a janta não estava pronta. Falei, eu vou ligar o computador. Liguei o computador, entrei na linha do tempo do Facebook. A primeira publicação que eu vi era esta frase de Santo Tomás de Aquino: a comunhão destrói a tentação do demônio. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia em nossas vidas vence toda a batalha, meus irmãos. E precisamos de Jesus para que possamos vencer, para que possamos viver uma graça da alegria no Espírito, porque eu sempre digo que a marca do cristão é a alegria. Nós não podemos viver cabisbaixos, com a cabeça inclinada para o chão, e viver dessa forma, ou murmurando, ou reclamando do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, do meu trabalho. Não! Eu preciso ser forte, e Deus nunca dá uma cruz mais pesada que não possa suportá-la. Jesus, Ele dá a cruz, Ele permite o sofrimento conforme as nossas forças dadas pela graça dEle. Então nós precisamos nos levantar como verdadeiros soldados de Cristo, que vive plenamente essa graça, que vive a graça de ser inteiramente de Deus. E continuando a meditar a palavra de Deus, em Apocalipse 21, versículo 5 vai dizer: então o que está sentado no trono disse: eis que renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: está pronto, eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Jesus, Ele promete a nós a fonte da água da eternidade, da vida eterna, para aqueles que perseverarem até o fim. Jesus, Ele não deseja que nós demos a Ele 5 minutos da nossa vida. Jesus, Ele não deseja que nós demos a Ele 5 anos da nossa vida, ou 5 décadas da nossa vida. Se vivamos 90 anos, Ele quer que damos a Ele os 90 anos. Se vivemos os 100, daremos os 100. Se vivemos menos, daremos tudo o que temos, porque não tem mais volta. Não tem mais volta. E o vencedor, Jesus, Ele fala aqui para São João, herdará a fonte da vida eterna, a fonte dessa água, vida que emana do seu trono, que emana do altar, que emana do Cordeiro, para aquele que perseverar até o fim. E Jesus ainda continua no capítulo 22. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva, resplandecente como o cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida, às 2 margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Não haverá aí nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão um culto, verão a sua face, e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Cordeiro estará sobre eles, e eles o adorarão por toda a eternidade. Essa é a graça que Deus nos concede. O que vivemos nesta terra, meus irmãos, o que viveremos daqui a pouco aqui no altar do Senhor, o que vivemos na Santa Missa é a antecipação do banquete nupcial do Cordeiro, que nós viveremos um dia no céu. E Jesus,
profeticamente como Messias, já nos promete essa graça aqui na terra. Gosto muito de uma frase de Santa Teresa de Ávila, é de uma das santas prediletas, onde a minha espiritualidade muito é edificada nos carmelitas. E Santa Teresa de Ávila, ela vai dizer que quando o divino hospedeiro, o próprio Jesus, ele vem a se hospedar em nosso coração pela Eucaristia ou pela força da oração, como aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, como vai dizer em João 4:10. Ela complementa: se você o receber bem, se você o acolher bem na casa do seu coração, sim, esse divino hospedeiro lhe retribuirá com um bom salário. Jesus, ele, olha que maravilha, se nós o recebermos bem, pela força da oração, ou pela força da Eucaristia, Jesus vai nos recompensar, e não com dinheiro, e não com pagas, e não simplesmente com bens materiais que Ele já promete a cada um de nós, a todos os seus filhos, mas com um maná que cai do céu, com a vida dEle, com a Eucaristia, com o dom da própria vida. Vai dizer ainda São Felipe Neri: a devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à Santíssima Virgem são, não o melhor, mas o único meio para se conservar a pureza. Principalmente aos jovens quero dizer isso. Somente a comunhão é capaz de conservar um coração puro aos 20 anos. Não pode haver castidade sem Eucaristia. Não pode haver castidade sem Eucaristia. Se vive também a castidade no sacramento do matrimônio, e como Wesley, vive-se a castidade sendo fiel ao seu cônjuge, não simplesmente fiel em não trair, mas na fidelidade em entregar-se inteiramente ao outro. Porque o sacramento do matrimônio, não sei porque me veio isso agora, talvez seja para eu falar, porque o sacramento do matrimônio, ele exige que eu ame o Cristo sacramentalmente, porque matrimônio é um sacramento. Ame na totalidade o Cristo no meu cônjuge. Não existe outra maior missão, meus irmãos, para os esposos do que amar o seu esposo, a sua esposa. Meus irmãos e minhas irmãs, a graça que precisamos viver é a graça de uma vida plena. Para os solteiros, viver plenamente a castidade na pureza. Também os esposos assim são chamados, mas a Eucaristia é ela quem nos fortalece, é ela quem nos vai fazer fiéis, como diz São Felipe Neri. Não há outro caminho para se viver essa graça. Não há outro caminho, meus irmãos. Não há outro caminho. Eu repito, não há outro caminho. Santo Inácio de Antioquia: esforçai-vos, portanto, por vos reunir mais frequentemente, para celebrar a Eucaristia de Deus e o seu louvor. Pois quando realizais frequentemente reuniões, são aniquiladas as forças de Satanás, e se desfaz seu malefício por vossa união na fé. Nada há de melhor do que a paz, pela qual cessa a guerra das potências celestiais e terrenas. Olha a graça que Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 102, na era da igreja primitiva, ele vai dizer que a Santa Missa, ela é necessária
para que possamos vencer todos os combates espirituais, todas as guerras. Talvez hoje você esteja impedido de viver a graça da Santa Missa, mas eu quero te desafiar a, neste momento de quarentena, a neste momento de pandemia, que pode ainda durar 15, 30, 60, 90, 120 dias, não sei, a todos os dias preparar o seu coração para a próxima vez que você comungar Jesus na Eucaristia. Porque Santa Teresa de Jesus, repetindo a vida de Santa Teresa, ela diz que somente com uma comunhão eucarística nós podemos nos tornar santos. Nós podemos nos tornarmos santos. E por que ainda temos dificuldade de viver a santidade? Porque ainda não há sinceridade plena, entrega total a nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra no Santíssimo Sacramento do altar. Gosto de narrar um poema de Santo Tomás de Aquino, falando sobre a Eucaristia quando comungo o Senhor. E uma das frases que mais me encanta é quando Santo Tomás, apaixonado e com um coração ardente por Jesus, ele diz: na cruz estava oculta a divindade. Se referindo à Eucaristia, ele complementa: aqui também se oculta a humanidade, porém em uma e outra creio e confesso. Eu creio e confesso que Jesus está na Eucaristia, na sua total divindade, na sua total humanidade, corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sinto o Senhor me falar ao coração que Ele está fazendo como os discípulos de Emaús, a fazer arder o coração de muitas pessoas que está ouvindo esta pregação. Não é o pregador, não é ninguém mais que está realizando isso, a não ser a presença do Senhor Espírito Santo. É esse Espírito Santo que te faz amar a Eucaristia, que dilata neste momento o teu coração, para que a partir de hoje você tenha uma vida diferente diante de Jesus. Agora vai olhando para o íntimo do seu coração, não se importa com a pessoa que está no seu lado, não se importe com a pessoa que está no teu lado no carro, mas agora vai dizendo para Jesus: Senhor Jesus, eu desejo ardentemente receber-te nesta noite, Senhor. Jesus, nesta noite eu não vou poder te receber sacramentalmente, mas Senhor, eu quero viver esta mística contigo nesta noite. Ah, Senhor, faz arder o nosso coração de amor à Eucaristia. Faz arder, Senhor, o nosso coração, faz queimá-lo por vós, assim como o mormaço do sol queima a nossa pele. A tua presença eucarística hoje, Senhor, vai fazer inflamar nossos corações e incendiá-lo a se tornar semelhante, puro, totalmente igual ao teu. Jesus, como diz Santa Catarina Gênova, nós queremos dizer: o tempo passado diante de vós é o tempo mais bem empregado da minha vida. E ainda Jesus complementa, falando para ela: minha filha,
as maiores graças que você perdeu foi quando você se distraiu do Santíssimo Sacramento. Foi quando você se distraiu da minha presença eucarística. Que nesta noite, nada, absolutamente nada, nos tire da presença eucarística de Jesus. Nada nos tire a alegria de viver ao Senhor. E creio profundamente, Senhor, proclame isso também na sua vida nesta noite, meu irmão. Jesus, faz o meu coração transbordar de alegria com a tua presença real na Eucaristia. Olhando para Jesus neste momento, vamos exaltá-lo com o nosso coração, com todo o nosso ser. Vamos adorá-lo, porque Ele é digno de todo o amor, de toda a adoração. Adorado seja o Santíssimo Sacramento do altar. Vamos cantar isso. Eu quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença. Vai dizendo desse seu desejo de estar na presença do Senhor. Eu quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença. Senhor, se tocado eu for, se tocado eu for, tua por misericórdia, tua misericórdia, novo eu se tocado eu serei. for, Se tocado eu for, por tua misericórdia, novo eu serei. sim, Senhor Jesus, a sua presença cura e nós proclamamos. Tua presença cura.